Ellen Brown, o que você traz de bom pra gente? Bom dia, Ellen. Bom dia, pessoal. Olha, na verdade, um alerta aqui, né, sobre os balões nos céus do Brasil, porque a gente teve mais um final de semana aí com balões em São Paulo, não só em São Paulo. E a gente já falou, vocês já falaram aqui no jornal, né, sobre o fato de que soltar balão é um crime ambiental, com pena que pode chegar a 3 anos de prisão, mas além dos danos ao meio ambiente, esses balões são um risco para a aviação. Tanto que as associações do setor aéreo estão emitindo alertas para os pilotos de todo o mundo sobre o risco de voar no Brasil aqui nessa época do ano, para ficar alerta aos céus do Brasil nesta época do ano. Eu conversei agora há pouco com o engenheiro aeronáutico Shailon Yan, que é formado pelo ITA, CEO da 20 Aeronáutica, e aí ele trouxe alguns exemplos, né, do que um balão pode causar num avião. O primeiro exemplo que ele trouxe é um bem concreto que aconteceu há algumas semanas, inclusive no aeroporto de Guarulhos, aqui, enquanto uma aeronave estava em solo abastecendo e foi surpreendida com um balão. Se você considerar que a aeronave está no aeroporto, né, parada, abastecendo, preparando para receber passageiros, e aí você tem um incidente de um balão cair no aeroporto, igual aconteceu há pouco tempo atrás em Guarulhos, você coloca em risco todo mundo que está ali, a integridade da aeronave, porque o balão ele vem normalmente com fogo, né? E você, com abastecimento, com todo o combustível que tem no aeroporto, você coloca o primeiro grande risco que você tem é esse de incêndio. Bom, antes de começar essa época agora de junho, julho, a aeronáutica já tinha registrado 436 ocorrências envolvendo balão perto de aeroportos, isso só de janeiro a maio deste ano. Agora, com o avião no céu, ou começando o seu procedimento aí para voo, aí o risco é outro. E normalmente o risco maior acontece quando você está vindo ou para o pouso ou decolando, que são as fases mais críticas do voo. Tá? Ele pode ser, por exemplo, ingerido por um motor. E aí você vai perder um motor no momento do pouso ou no momento da decolagem. O balão grande, ele pode ficar preso na asa e vai se rasgar, mas um pedaço pode, por exemplo, prender uma superfície de controle. E aí o comandante perde o controle da aeronave no pouso ou na decolagem. Então são diversas as formas em que o balão expõe, né, as aeronaves ao risco. Bom, a cada 10 ocorrências com esses balões aí que a gente falou, dessas que foram registradas de janeiro a maio, né, das 436, 4 foram aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, número que a gente chama atenção porque essa época do ano sempre aumenta por aqui. A Grande São Paulo teve pelo menos 3 ocorrências com balões aí no último final de semana. E aí prepara, né, porque nesses próximos fins de semana a gente sabe como funciona o mês de junho, né, a coisa piora bem. Por isso a gente tem insistido nesse assunto, com os alertas, mas mais do que isso, né? Pedindo um reforço de fiscalização, mas não dá para a polícia estar em toda parte, a gente sabe como funciona. Precisaria mesmo ter uma mudança na legislação para endurecer a pena, porque a pena é muito branda. Né? Considerado um crime ambiental, a pessoa paga ali uma multa de 20 mil reais, fica livre, foi o que aconteceu em um desses casos do fim de semana. Quando esses caras são pegos, né? Às vezes não fica por isso mesmo e tal, e o risco está aí. E um risco grande, né, sobre o qual a gente está falando aqui, a gente ouviu há pouco. Obrigada, viu, Ellen? Valeu.